Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e agora eu vou corrigir aqui a nossa lista 8 de exercícios, né? Então vamos lá, né? Vamos corrigir. Seguinte, escreva o fator comum de cada polinômio, ou seja, o fator comum, lembrando, né, que numa multiplicação nós temos, por exemplo, digamos que eu pegue aqui, ó, 6 vezes 6. Quem é 6? 6 é 2 vezes 3, ou seja, o 2 é um fator e o 3 é um outro fator. Né? E a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Então isso é fator, né? Então escreva o fator comum de cada polinômio, ou seja, quem é o fator comum? É aquele fator que aparece em todos os termos do polinômio. Aqui nós temos o 4 e o 6. Quando eu for procurar o fator, primeiro eu olho o número. Então eu vou olhar aqui, ó, o 4. Eu vou dividir por 2, que dá 2, dividir por 2, que dá 2, que dá 1, né? Depois eu vou pegar o 6 e vou fatorar. Dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Então notem agora que o fator comum aqui é o 2, porque o 2 é o fator tanto do 4 quanto do 6. Então aqui nós temos 2. E quando eu olho o fator comum, eu tenho que procurar o número, depois a letra e depois procurar o menor expoente. Como aqui a letra é A e aqui é B, eu não tenho a mesma letra nos dois termos. Então, o meu fator comum é apenas o 2. O próximo, a letra B pede aqui, ó, nós temos o 4 e o 6. Já vimos que o fator comum entre 4 e 6, a parte numérica, é 2. Notem agora que o x aparece em ambos, então o x também é um fator comum. E o menor expoente é o 3. Isso porque x na quarta é igual a x na 3 vezes x na 1. Então, tanto x na quarta quanto x na 3 tem x na 3. Ou seja, eu procuro o número, a letra e o menor expoente. Então, o fator comum aqui é 2x ao cubo. Já o fator comum de 6 e 8, eu vou fatorar o 6. Então, vai dar por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. E vou fatorar o 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá 1. Quem é o fator comum? Notem que o 2 é o fator comum aqui, parte numérica. As letras x e y aparecem em ambos os termos. E o menor expoente no x é o 3 e no y é o 2. Pronto, então esse é o fator comum. Lembrando que nós não estamos fatorando, a gente só está procurando o fator comum. Entre o 8, o 12 e o 16, se nós fatorarmos, eu vou ter o 8, eu vou ter o 12, fatorando ele, vamos ter isso aqui. E o 16. Fatorando o 16, nós temos esta configuração, ou seja, esses fatores. Agora observem, nós temos o 2 duas vezes em cada um dos números, ou seja, 2 vezes 2, 4 é o fator comum. Letras, A aparece em todos e B também. Então, AB é o fator comum. Menor expoente do A é o 2 e o menor expoente do B é o 1. Pronto, esse é o fator comum. Entre 2 e 5 não temos fator comum, mas aqui nós temos apenas o x e o menor expoente é o 1. E entre 4 e 10, se fatorarmos o 4 e fatorarmos o 10, teremos esses fatores aqui. Então, 2 é o fator comum. A e B, A ao cubo, B quadrado. Então, esses são os fatores comuns. Bom, agora o exercício 2. Escreva o polinômio a seguir na forma fatorada. Agora nós temos que fatorar. Então, além de descobrirmos o fator comum, nós temos que fatorá-lo. Ou seja, notem que o fator comum aqui é o A, é o termo que aparece em todos. Depois de escrever o fator comum, como eu vou fatorar, eu vou multiplicar agora, né, eu vou dividir o polinômio pelo fator comum. Ou seja, AX por A dá X, AY por A dá Y e AZ dividido por A dá Z. Pronto, está fatorado. Bom, pessoal, voltando aqui então. Usa a situação para explicar que 100 quadrado menos 60 quadrado é igual a esse produto. Gente, se vocês observarem, a primeira mesa que o esposo fez,
ela tinha um quadrado maior menos um quadrado menor como área. Então essa aqui é a primeira mesa que foi feita. É a área da primeira mesa. Já a nova mesa, se vocês observarem, o que acontece? Ó, aqui eu tinha 100 de comprimento e 40. Aqui eu tinha 40 e 60. Ao transferir esse pedacinho da mesa para cá, o que aconteceu? Eu obtive 60 centímetros a mais, ou seja, a lateral aqui ficou 100 mais 60, ou seja, 100 mais 60. E o comprimento, a largura da mesa ficou 40, ou seja, 100 menos 60. Então aqui nós temos 160 e aqui nós temos 40. Ou seja, esta parte aqui do produto notável representa a área da segunda mesa. Ou seja, daria para resolver esse problema sem enxergar a mesa, só usando os produtos notáveis. Tá? Então nós temos a área da primeira mesa e temos a área da segunda mesa. Ok, pessoal? Então espero ter ajudado vocês e até